Então, para a gente iniciar esse trabalho, eu vou usar a agulha 5 milímetros e o fio que eu quero utilizar. Nesse caso aqui, eu estou utilizando uma lã acrílica, mas você pode usar fios de algodão, tá bom? O fio fica à sua escolha, tá? Antes da gente iniciar aqui as instruções, eu quero dar algumas informações referentes a essa almofada que é de extrema importância. Primeira coisa que você tem que fazer, ver o tamanho da sua almofada. O que eu fiz? Eu criei uma ideia aqui de decoração para o meu sofá, que foi a seguinte: eu comprei duas almofadas, já o enchimento, né, da almofada já pronta. Ela tem 45 centímetros por 45 centímetros, certo? Comprei duas e imaginei uma composição de mais duas almofadas estilo baguete. São aquelas que a altura dela é pequena e compridinhas, né? Então, com isso em mente, o que eu fiz? Eu sabia que as duas maiores de 45 por 45, eu já tinha aí o tamanho em centímetros que eu teria que tecer essa peça. Então o que eu fiz? Primeira coisa, gente, pega a agulha que você vai utilizar, o fio que você vai utilizar, você vai fazer uma amostra, tá? Depois que eu fiz a minha amostra, eu medi quantos pontos eu tinha em 5 centímetros, tá bom? Depois que eu sabia quantos pontos eu tinha em 5 centímetros, eu fiz uma conta para saber quantos pontos eu tinha que montar para ter 45 centímetros. Cheguei no número X de pontos. Então, eu sabia que se eu montasse 80, se não me engano, deu 82 pontos a almofada maior. Então eu sabia que 82 pontos eu teria 45 centímetros de comprimento, certo? Pois bem, eu fiz a almofada, inclusive nessa cor que vocês já viram aí no Facebook, eu fiz com 82 pontos. Só que acontece o seguinte, gente, conforme a gente vai usando a almofada, né, ela vai diminuindo a espessura dela. Aí acaba que a peça que você teceu, ela fica frouxa na almofada, tá? Depois que eu fiz essa em nude, eu fiz na cor berinjela, que é um roxo, né, que vocês também viram lá no Facebook. Aí eu fiz uma alteração. Na roxa, eu diminuí os pontos para 72 pontos, que equivale a 40 centímetros de comprimento. Então eu diminuí 5 centímetros para que a peça tecida fique bem justa a almofada. Mesmo ela diminuindo a espessura, ela vai continuar mais justa, né, do que a nude que eu fiz com 82 pontos. Tá? Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é isso. Então eu descobri que na verdade eu tenho que trabalhar com 72 pontos, tá? Eu fiz a roxa em 72 pontos e gostei muito do resultado, ficou bem justo. E agora, aqui para mostrar para vocês, eu vou fazer a almofada baguete, que é aquela de altura menor, mais compridinha. Eu não vou fazer ela muito comprida, eu vou fazer no mesmo comprimento das almofadas de 45 por 45, tá? Eu só vou fazer a altura dela menor. Então, eu vou trabalhar aqui, que eu já sei por causa das minhas amostras e do teste que eu fiz, que eu preciso montar 72 pontos para esse comprimento, tá bom? Então, eu sei que eu tenho que montar aqui 72 pontos. Então, vamos lá. Eu já iniciei aqui um pouco da montagem, eu vou fazer aqui 72 pontos. Quando eu terminar os 72 pontos eu retorno para a gente conversar sobre a divisão desses pontos, porque vai ter ponto de borda no início e no final para a gente fazer a costura depois. E
a trança, né? Como que a gente vai dividir esses pontos? Que é importante a gente saber disso, porque às vezes 72 pontos não daria certo na trança que você escolher, tá bom? Eu vou fazer uma aqui, você pode fazer essa ou você pode escolher uma aí do seu gosto. Mas aí você tem que saber quantos pontos essa trança ocupa, tá bom? Então eu volto quando eu tiver os meus 72 pontos. Então, olha, montei aqui os meus 72 pontos, tá? E depois que eu terminei de montar os 72 pontos, eu incluí mais 2 pontos. Fiquei no total de 74, tá? Isso para a gente ter um ponto de borda em cada lateral, certo? Aí o que eu fiz? Fiz aqui 2 cordões em tricô. Para quem não sabe, quando eu vou e volto, é um cordão de tricô. Para você ter 2, você vai ter que fazer 4 carreiras, só em ponto meia ou só em ponto tricô, certo? Agora vamos falar um pouco da divisão desses 72 pontos. Lá no blog vai ter o gráfico dessa trança que eu vou fazer aqui, tá? Essa trança, ela é composta por uma trança central e uma à direita e à esquerda dessa trança central, ok? Entre cada trança, eu vou utilizar 3 pontos tricô para separar essa trança uma da outra, e a gente sempre trabalha tricô na trança, antes e depois, para poder realçar essa trança, tá bom? Então, com isso em mente, eu fiz a conta. A trança central, ela é composta por 8 pontos meia. As tranças das laterais são compostas por 6 pontos meia. Com 3 tricôs separando essas tranças, eu tenho um total de 32 pontos. Ok? Eu montei 72 pontos para trabalhar. Então eu fiz a conta. 72 pontos menos 32 para as tranças, eu vou ficar com 40 pontos sobrando. O que eu vou fazer? Vou pegar esses 40 pontos e vou fazer o seguinte: 20 pontos para o início, 20 pontos para o final. Totalizo os meus 40 pontos. Então, 20 pontos mais 32 pontos das tranças mais 20 pontos, totaliza os meus 72 pontos, tá? Então é isso que você vai ter que fazer quando você escolher uma trança. Veja quantos pontos você vai utilizar para essa trança, tá? Veja quantos pontos sobra e utiliza esses pontos de sobra para você fazer um ponto simples aqui nas tranças, tá? Não faça pontos elaborados aqui no início e no final, porque o que tem que ficar em destaque aqui é a trança, ok? Então não precisa fazer pontos elaborados, porque não vai ficar legal, tá bom? O que tem que chamar a atenção aqui é apenas a trança, tá? A minha pronta em nude, eu usei o ponto arroz duplo. E a cor berinjela, eu utilizei o ponto tricô, o ponto arroz simples, tá? Nesse nude aqui, baguete, eu vou fazer o ponto da roxa, que é o ponto arroz simples. 20 pontos de arroz simples, meus 32 pontos da trança, 20 pontos em tricô simples, ok? Então era isso que eu tinha para falar da separação desses pontos. Agora você vai precisar também de 2 marcadores. É opcional esses marcadores, tá? Eu utilizo para separar os pontos da trança dos pontos simples ali das laterais, tá? Então, olha, vamos ver na prática essa divisão de pontos. Vamos lá. Vou trabalhar o meu ponto de borda, que eu sempre faço da seguinte forma: passo um ponto sem fazer, tá bom? Ok. Agora nós vamos trabalhar o ponto tricô simples, 20 pontos. Então, ó, eu vou começar aqui. Aí tem uma questão também que eu quero falar para vocês. Olha aqui.
São 20 pontos, certo? Quando acabar esses meus 20 pontos, eu vou fazer 3 tricôs antes da trança. Então, para ficar legal aqui, harmonioso, eu não quero que o ponto arroz simples termine em tricô. Então, olha, eu vou contar aqui 20 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tenho 20 pontos aqui. Se eu começar o meu tricô simples, que é um ponto meia, um tricô, um meia, um tricô, eu vou ver aonde que ele vai terminar no meu 20º ponto. Então, ó, tricô, meia, 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 tricô, meia. Vai acabar com meia e daí eu já vou vir com tricô. Então, beleza. Eu vou iniciar então esses pontos em tricô para terminar em meia, tá bom? Então vamos lá. Fiz o meu ponto de borda. Então vou iniciar, ó, um tricô e um meia, um tricô e um meia. Vou desse jeito até você ter 20 pontos. Tenho aqui os meus 20 pontos. Pego o meu marcador, coloco na minha agulha. Agora eu vou começar os pontos da trança. Então olha aqui. Antes da primeira trança, eu vou fazer 3 tricôs. Agora eu vou fazer 6 pontos meia, que equivale à minha primeira trança. Está aqui. Terminei a primeira trança, faço mais 3 tricôs para separar essa primeira trança. Agora eu vou fazer 8 pontos meia referente à minha trança central. Trabalhei 8 meias, agora eu vou fazer 3 tricôs para separar essa trança e 6 pontos meia para a terceira trança. E 3 tricôs depois da minha terceira trança, ok? Pego lá o meu marcador e coloco aqui. E agora são 20 pontos em tricôs em ponto arroz simples. Então, ó, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô. Assim até o final. (17, 18, 19, 20). Bateu os 20 pontos. O último ponto, que é o de borda, eu sempre vou trabalhar em tricô. O último ponto em tricô, e quando você virar o teu trabalho, você vai fazer o primeiro ponto sem fazer. Ok? Agora, nós vamos dar continuidade aqui no nosso ponto, o ponto arroz simples. Veja que o meu ponto é meia,
da carreira anterior. Eu vou fazer em tricô. Eu desencontro esses pontos. Onde é tricô, eu faço meia. Ok? É assim que a gente trabalha o ponto tricô ou ponto arroz simples, desencontrando os pontos da carreira anterior. São 20 pontos que você vai trabalhar dessa forma. Aqui está meus 20 pontos e eu sei porque eu já cheguei no meu marcador, tá bom? Passo o meu marcador. Eu estou naqueles pontos tricôs que separa as tranças, tá? Que é aqui, ó, é ponto meia. Eu vou acompanhar esses pontos, porque eu estou agora do lado avesso e quando eu faço meia do avesso, eu estou fazendo tricô do direito, ok? Aqui é ponto tricô, eu acompanho porque esses aqui são 6 pontos meia da nossa primeira trança ou da última. Mas ó, chegou aqui no ponto meia novamente, eu vou trabalhar meia. Chegou os tricôs da minha trança central, que são 8, então vou trabalhar aqui 8 tricôs. Quando for os pontos da trança, ou seja, dentro desse marcador e desse marcador, eu acompanho os pontos como eles se apresentam no avesso, tá bom? E no direito também. Os pontos fora desses marcadores é o meu ponto arroz simples. E daí, nesse caso, eu vou desencontrar esses pontos. Ó, cheguei aqui no meu novo marcador. O meu último ponto, que é borda, eu faço ele sempre em tricô. Porque quando eu viro o meu trabalho, esse primeiro ponto, eu faço em meia sem fazer. Ok? Deixa eu só trabalhar aqui os 3 pontos para mostrar aqui para vocês. Opa. Então, ó, os pontos dentro desse marcador é minha trança. Fora do marcador é os meus pontos arroz simples. Vai ficar dessa forma, tá? Essa aqui, ó, é minha trança central de 8 pontos, a trança lateral de 6 e a outra trança lateral de 6. E os pontos tricôs aqui fazendo a separação delas, tá? Então é assim que a gente trabalha. Essa trança central de 8 pontos, ela é uma trança que nós vamos cruzar 4 pontos sobre 4 pontos. As tranças laterais, que são de 6 pontos, nós vamos cruzar 3 pontos sobre 3 pontos. Mesma coisa aqui para a outra da lateral. Tá bom? Você vai precisar de agulhas auxiliar para fazer essas tranças. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o cruzamento utilizando essas agulhas auxiliares. E se você já for mais experiente, eu vou fazer da forma como eu faço, que eu não uso agulhas auxiliares. Eu vou fazer das duas formas, você vai escolher aí o método que é mais confortável para você, tá bom? Então, olha, eu tô com o meu gráfico aqui, eu vou trabalhar 5 carreiras acompanhando os pontos como eles se apresentam dentro do meu marcador. Fora, eu desencontro porque é o ponto arroz simples, tá bom? Então aqui, ó, eu já fiz 2 carreiras.
tá? Eu vou fazer mais 2 carreiras, que eu preciso de 4 carreiras, e na quinta a gente vai fazer o cruzamento. Então eu retorno na quinta carreira. Estou aqui na quinta carreira, carreira onde nós vamos fazer os cruzamentos das tranças. Então vim trabalhando aqui ó, o meu ponto arroz simples. Cheguei no meu marcador, fiz os 3 pontos tricôs, estou aqui nos pontos da minha trança. Então olha, aquele gráfico, ele indica o seguinte na legenda dele, que nós vamos colocar 3 pontos. Ali na verdade vai ter 4 pontos, tá? É que aqui eu quis fazer uma trança com 6 pontos. Se você quiser fazer com 8, fica a seu critério, tá bom? Como aqui eu estou fazendo com 6, eu vou pegar 3 pontos e deixar esses pontos na frente do trabalho, desse jeito. E trabalho os 3 pontos meia, restantes, ok? E você pode transferir esses pontos para a agulha da mão esquerda, ou você pode trazer esses pontos para a ponta da agulha auxiliar e tricotá-los aqui pela agulha auxiliar mesmo, tá? E trabalha, ó, ponto meia, aqui. Aqui nós fizemos o primeiro cruzamento. Você vai continuar o trabalho fazendo os 3 pontos tricôs e chegamos aqui na nossa trança central, que essa tem 8 pontos, que é como estar aí como vai estar no teu gráfico todas as tranças, tá? Então, nós vamos colocar 4 pontos na agulha auxiliar, deixar na frente da peça e trabalhar aqui os nossos 4 pontos meia. Volta lá na tua agulha auxiliar, põe os pontos na ponta dela. Trabalha em ponto meia esses pontos da agulha auxiliar. Mais um cruzamento pronto. Três pontos tricôs. Novamente uma nova trança. Aqui ela é um pouco diferente porque o gráfico ele muda a posição dele, que significa que eu vou colocar os pontos na agulha auxiliar, aqui no meu caso 3, se você seguir o gráfico são 4. Vou colocar atrás do trabalho esses pontos em espera, tá bom? Faço 3 meia e vou lá na minha auxiliar, levo os pontos para a ponta dela e trabalho ponto meia. Aqui nós temos um cruzamento. Então olha, a diferença é que o cruzamento da primeira e da segunda ela fica inclinada para a esquerda e esse cruzamento aqui fica para a direita, tá bom? E trabalhamos os 3 tricô. Então eu vou fazer isso em off aqui. Quando eu chegar no próximo cruzamento eu volto para mostrar para vocês como é que eu faço
esses cruzamentos sem a agulha auxiliar, tá? Que se você tiver mais experiência, você pode fazer dessa forma também, não utilizando a agulha auxiliar, ok? Então, eu volto no nosso próximo cruzamento. Continuei trabalhando aqui, estou na carreira de número 8. Eu fiz 7 carreiras depois do último cruzamento, que é esse daqui. Fiz 7 carreiras, agora eu estou na 8ª, que é a carreira onde a gente faz um novo cruzamento, ok? Então, ó, dessa vez eu quero mostrar para vocês como é que eu faço essa trança sem utilizar a agulha auxiliar. Então, o meu gráfico pede para que eu deixe os 3 primeiros pontos da minha trança na frente da minha peça. Quando eu preciso deixar esses 3 na frente, eu faço da seguinte forma. Eu vou lá atrás do meu trabalho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar 3, eu vou deixar os 3 pontos da frente. E com a agulha, eu laço os 3 últimos pontos aqui da minha trança. Ok? E aí o que eu faço? Eu seguro com o meu polegar esses pontos da agulha. Segura com o polegar. E você vai soltar esses pontos, Soltou. Vai vir com a agulha e resgatar novamente esses 3 pontos aqui, E devolve para a agulha os pontos. E vai trabalhar nesses pontos aqui em meia normalmente. Esse processo que eu fiz é o mesmo que colocar 3 pontos na agulha auxiliar, deixar na frente do trabalho, trabalhar 3 pontos meia e os 3 pontos meia da agulha auxiliar. É a mesma coisa, tá bom? Aqui mais um cruzamento. Agora, essa trança, ela tem um processo diferente, essa última trança, né? Aqui, ele pede pra gente deixar 3 pontos atrás do trabalho. Quando for atrás, eu faço da seguinte forma. Deixo os 3 primeiros pontos na frente e venho aqui e alcanço, com a minha agulha da mão direita, 3 pontos. Seguro e solto. Venho aqui, por trás, resgato, cruzo e devolvo para a agulha da mão esquerda. Devolvido, você trabalha esses pontos em meia. Esse aqui é o último ponto e os 3 tricôs. No marcador que indica que as tranças acabaram, vou para o meu ponto arroz. Tá, terminei aqui a minha carreira de número 8. Vou trabalhar novamente 7 carreiras e na 8ª, desde o nosso último cruzamento, eu cruzo novamente, tá? E a trança vai se formando. Você vai fazendo esse processo até chegar à altura que você quer da sua almofada, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou fazer em torno de 22 centímetros. Quando eu chegar em 22 centímetros, eu volto para fazer a parte 2, aonde nós vamos fazer mais 2 cordões de tricô. Vamos trabalhar daí somente em ponto meia para fazer as costas
da nossa almofada, vamos fazer o enchimento dela e a costura de acabamento, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês também, ó, como é que vai ficando o nosso ponto de borda, fazendo dessa forma, passando o primeiro ponto sem fazer e o último em tricô, ó. Ele fica as correntinhas aqui, fica fácil, olha, para a gente costurar depois, tá bom? Ó, dos dois lados, ok? É dessa forma que você vai trabalhar. Então, pessoal, até a parte 2 do vídeo da almofada. Um abraço e até a próxima. Bom tricô!